Ora, boa tarde a todas e a todos. Vamos começar mais um encontro do Círculo Diversidade e Inclusão em Portugal, no âmbito do projeto Lenin. O meu nome é Lia Raquel Neves, eu sou uma das pessoas responsáveis por este círculo, a par da Elisabetta Mancini e da Stella Swills, que estão aqui também. Para quem não teve a oportunidade ainda de saber um pouco sobre o alcance internacional do projeto Lenin, eu convido-vos a visitar a página, que podemos partilhar de seguida. Em relação a este círculo em específico, como já temos vindo a referir a quem nos acompanha, ele tem como finalidade promover um debate plural que possa estimular a consciência social. Nós assumimos também que qualquer pessoa, ou qualquer uma, ou qualquer um de nós, pode ter preconceitos inconscientes resultantes de estereótipos apreendidos e, como tal, o nosso objetivo, em traços gerais, será o de discutir a urgência de promover a diversidade e a inclusão na igualdade de oportunidades no trabalho e na sociedade, bem como refletir sobre as diversas formas de exclusão. Eu faço aqui um parênteses, no caso de alguém querer explorar no debate, que temos presente a necessidade e também a importância de refletir sobre a diferença entre os vieses inconscientes e os preconceitos estruturais. Dito isto, referir também que, com base nas recomendações de vários especialistas internacionais, que o funcionamento deste círculo, bem como todos os do projeto Lenin, assenta em 3 pilares, os 3 Cs. A confidencialidade, o nosso lema costuma ser: o que acontece no círculo deve permanecer no círculo, ou seja, temos consciência que a confiança é um aspecto crítico para todas as pessoas que participam e, além de que os círculos do Lenin não têm como objetivo fazer shaming a ninguém. O segundo C, o da comunicação, nós comprometemos-nos a compartilhar aberta e honestamente, bem como a ouvir com empatia, e por fim o terceiro C, o do comprometimento. Lia, ficaste mute, ficaste com o microfone fechado. Fiquei. Perdão, aqui nesta gafe. Dito isto, e não sem antes referir que temos diferentes tópicos, uma vez por mês, pelo menos, estamos a tentar solucionar a acessibilidade destes eventos online, nomeadamente para pessoas com diversidade funcional, através, por exemplo, da colocação a posteriori de legendas ou de ter connosco um intérprete de língua gestual. Pedia-vos que, se tiverem questões ou comentários, apontem para o espaço do debate, que tanto pode ser no chat como diretamente à doutora Sandra Ribeiro em 1 ou 2 minutos. A doutora Sandra Ribeiro é presidente para a Comissão e para a Cidadania e Igualdade de Género, assim, desde outubro de 2020, foi diretora-geral também, Direção-Geral do Emprego e das Relações Profissionais entre 2018 e 2020. Entre 2017 e 2018 foi chefe do Gabinete do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social do 21º Governo Constitucional, se não estou em erro, foi presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego entre 2010 e 2014, desenvolveu atividade em grupos de trabalho internacionais na área de igualdade de género e fez parte do Executive Board da rede EQNet, a European Network of Equality Bodies, em 2014. Iniciou a sua atividade profissional como advogada na área de Direito Laboral, é licenciada em Direito, com pós-graduação em Direito do Trabalho e Técnicas de Legislação. Agora sim, passo a palavra à doutora Sandra Ribeiro, agradecendo-lhe desde já a amabilidade que teve em aceitar o nosso convite para partilhar connosco, no fundo, aquilo que pensa sobre de que falamos quando falamos em diversidade e inclusão. Olá, viva, já me ouvem? Já. Olá, viva, muito obrigada pelo convite. É um enorme prazer poder estar aqui. Eu lembro-me que há uns anos atrás, não sei, talvez tivesse sido ali por 2012, 2011, 2012, assisti como meio mundo, cheia de esperança e muito feliz quando vi nascer o Lenin. Quando efetivamente vi este movimento aparecer, com a Sandberg muito, com uma capacidade de falar fantástica. A primeira vez que eu ouvi foi uma TED Talk que deixou assim toda a gente de boca aberta sobre
como é que as mulheres poderiam, enfim, estar mais, conseguir mais e estarem como, enfim, obterem mais justiça na sua forma de trabalhar, na sua capacidade, e ela dizia muito simplesmente, é juntarem-se umas às outras, é terem capacidade de se ajudarem umas às outras, como os homens andam a fazer há centenas de anos. E de facto foi muito, muito, muito interessante. E depois lembro-me também quando se pensou em Portugal, dali logo há algum tempo, criar também aqui uma sucursal do Lenin, e pronto, e cá estão agora estes anos depois, todos fortes e a fazerem imenso trabalho. Aliás, parabéns também pelo trabalho que fazem e que eu também vou acompanhando, e já li várias coisas que vão saindo vossas, e também este trabalho agora que vai sendo feito também dos webinars um pouco por todo lado, e portanto bem-ajam por este excelente trabalho que continua. Bom, se falar sobre diversidade, sobre igualdade, é sempre um prazer, e na verdade, quando olhamos então neste momento que estamos a viver, de uma pandemia mundial que atinge de forma global todos os países, todas as mulheres, todos os homens, naturalmente, todas as pessoas a verem a sua vida mudar do dia para a noite, não é? Agora parece que estamos aqui muito contentes, porque parece que vamos ter o primeiro fim de semana normal desde há tanto tempo, sem as regras de confinamento apertadas, que até quase parece que já nos habituámos a viver desta maneira, mas a verdade é que foi há um ano e qualquer coisa atrás, um ano e um mês, um ano e 2 meses, que a nossa vida da noite para o dia mudou. E mudou, não é só o põe a máscara, tira a máscara, é também como a nossa forma de trabalhar foi modificada, como a nossa forma de nos relacionarmos, ou melhor, de não nos relacionarmos tanto com os outros e com as outras também foi alterada. Mas é importante perceber se será que os impactos negativos desta pandemia afetam de igual maneira homens e mulheres. E depois se afetam de igual maneira diferentes pessoas com diversidades específicas. E de facto, todos os estudos, aquilo que nos estão a apontar, e já inclusive um relatório de pesquisa do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, que é, enfim, um instituto com grande capacidade de produção de conhecimento e de dados, que nos vem demonstrar preto no branco, com factos, com dados concretos, não é só conversas de intuição ou de achar que está a acontecer mais efeitos negativos para as mulheres do que para os homens, é efetivamente provar com dados específicos, com dados concretos, de que efetivamente, estatísticos, de que efetivamente isso está a acontecer, ou seja, não está a haver um equilíbrio nos impactos negativos socioeconómicos, a nível socioeconómico, desta pandemia na vida dos homens e das mulheres. E não está porquê? Não está porque já antes da pandemia a situação era de desigualdade. Muito embora, e não podemos deixar de reconhecer que de uma forma global os últimos 40, 50 anos têm sido de um progresso fantástico na escalada da igualdade dos direitos de homens e de mulheres, e também, não só nos homens e mulheres, mas também na própria questão da identidade de género na aceitação de outras orientações sexuais, das questões raciais. As coisas de facto têm melhorado, mas partiram de uma fase muito dispar lá atrás, e portanto quando estamos em 2020 à beira quando estamos ali em fevereiro, março de 2020, efetivamente há já uma situação que ainda é
de desigualdade. E, portanto, quando não se está na mesma situação, os efeitos efetivamente sentem-se mais em quem já parte numa situação mais difícil. E as mulheres estão nessa situação mais difícil, estão nessa situação mais difícil principalmente devido à desproporcionalidade que existe entre a partilha das tarefas domésticas e do cuidar. E, no fundo, que nos leva para aquilo que é os papéis típicos, tradicionais, entendidos societalmente, do que é ser mulher e do que é ser homem. E isso veio muito ao de cima agora nesta fase da pandemia. Porque, efetivamente, aquilo que nós assistimos, e volto a dizer, é os dados que os dizem, o que nós assistimos foi que a maior parte dos postos de trabalho que foram perdidos até agora foram perdidos em setores predominantemente femininos. Porquê? Porque são setores também predominantemente setores económicos, setores laborais predominantemente femininos, porque são também eles tipicamente precários e com salários baixos. Estamos a falar da área do turismo, de tudo, de empregados de hotel, nomeadamente empregadas de hotel, as camareiras, são quase sempre mulheres, e são essas que estão agora a ser profundamente atingidas por esta situação, porque todo o setor ficou paralisado e, portanto, está a haver esta situação. Ou perdem mesmo os seus postos de trabalho, mas também está-se a dizer turismo, restauração, por aí fora, que não só perdem postos de trabalho, como são quem está mais sujeito aos chamados layoffs, não é? Portanto, a suspensão da atividade pela entidade patronal e com o correspondente diminuição salarial. Ou então estão naquela situação em que, porque as escolas dos filhos fecharam, agora já abriram, ainda bem, não é? Mas ainda há uns meses atrás voltaram a fechar, o ano passado tiveram muito tempo fechado, a proporção foi que de todas as pessoas que tiveram que deixar de trabalhar e pedir o apoio específico de acompanhamento aos filhos para a Segurança Social, e que pago com um salário, enfim, que pouco passa o salário mínimo nacional, em alguns casos, mas a maior parte deles até é abaixo disso, foram 87% dos que pediram este apoio são mulheres. Não há aqui já muitas margens para dúvidas. Depois nós vamos também avaliar e vamos ver quem é que durante o tempo de confinamento, de teletrabalho obrigatório, aquelas que podiam fazer teletrabalho, porque há naturalmente postos de trabalho que não são suscetíveis de serem feitos em teletrabalho, percebemos também pelos inquéritos que foram as mulheres que se sentiram ainda mais ensanduichadas entre todas as atividades que tinham que fazer, entre tomar conta dos filhos, apoiá-los na escola que estava dentro de casa, apoiar os mais idosos, apoiar os doentes, tomar conta da casa e continuar a trabalhar. Portanto, nos inquéritos também sabemos, há a indicação de que a quantidade de mulheres que diz eu volto a trabalhar a partir das 11 da noite todos os dias para conseguir pôr em dia o trabalho que deveria ter feito durante o dia e não consegui, é enorme. E depois ainda temos também a situação de, quando o teletrabalho já não se torna obrigatório, de começarmos a perceber que há aqui uma tendência para então serem as mulheres que ainda assim se mantêm em teletrabalho. E isto pode ser extremamente negativo, muito embora o teletrabalho possa ser em si, teoricamente, e bem aproveitado, como um mecanismo de conciliação entre vida familiar e vida pessoal fantástico. Mas se efetivamente aquilo que nós viermos a assistir é que são as mulheres que fazem essencialmente o teletrabalho, então o que nós vamos ter é que as mulheres novamente vão afastar-se do mercado de trabalho, ou pelo menos vão afastar-se da possibilidade de progredirem na carreira e chegarem a cargos de direção. E isto pode ser realmente um retrocesso enorme que nós não podemos permitir de forma alguma. Aliás, nos Estados Unidos, a Kamala Harris, ainda agora, recentemente, uma das principais medidas que está a fazer é um programa de ajudar as mulheres a retornar ao mercado de trabalho. As mulheres que tiveram que desistir de trabalhar para tomar conta dos seus filhos em casa, para garantir, enfim, os cuidados básicos, e o perigo que isto pode representar
não, para a sociedade em geral, porque de facto não há dúvida nenhuma que nós tanto mais somos criativos e tanto mais poderemos fazer trabalho inovador, quanto mais contarmos com a diversidade. Se efetivamente nós tivermos sempre a trabalhar e tivermos na nossa empresa pessoas que pensam como nós, que vieram de uma escola idêntica à nossa, que vieram de um meio idêntico ao nosso, que são da mesma cor que nós, do mesmo sexo que nós, que têm tudo igual a nós, bom, nós se calhar poderemos arranjar amigos para a vida, mas certamente não arranjamos uma equipa poderosa com capacidade de fazer crescer e de fazer acontecer e principalmente criar soluções inovadoras boas, capazes e melhores. Portanto, não há dúvida nenhuma que é da nossa diversidade, da diversidade entre todos e todas, que nós vamos conseguir chegar mais longe. Agora, é claro que a dificuldade que temos sempre é de quem está na posição predominante não quer largar a sua posição predominante de livre e espontânea vontade, ou raramente o faz. E depois também sente-se muito acossado, não é? Toda esta desconstrução que há anos, há séculos, pelo menos há um século que ouvimos, não é? De, por exemplo, o feminismo. Eu já muitas vezes me perguntaram, assim, com o ar, como se me tivessem a perguntar se eu sou gangster, dizendo, você é feminista? Eu sou feminista? Sim, claro que eu sou feminista e devíamos ser todos e todas feministas, porque ser feminista, vá lá ver ao dicionário, significa lutar pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Quem é que pode, enfim, quem é que é uma pessoa com bons fundos, uma pessoa, um cidadão, uma cidadã correta que não quer igualdade entre todas as pessoas que existem. Mas sempre vivemos isto, continua, como se feminismo fosse o antónimo de machismo. E claro que é sempre aquela lógica do medo de diferença, que isto também depois passa para outras áreas, por exemplo, não sei, muitas vezes ouço aquela coisa, o lobby LGBTI, o lobby gay, essa coisa, também lá está, esse molho não sei, de gangsters perigosíssimos. Há esta lógica de aqueles que vêm nos dizer, eu tenho direito a ter o mesmo direito que tu, a fazer aquilo que eu quero fazer, a ser quem eu quero ser, a amar quem eu quiser amar. E, portanto, a diferença é normalmente tratada como algo esquisito, como há um medo daquilo que é diferente, mas no fundo é medo, parece-me a mim, e enquanto mulher também faço aquilo que tem sido a minha experiência, é um bocadinho um medo de que o poder venha a ser partilhado, mas isso de facto é aquilo que nós queremos, é que de facto o poder possa ser partilhado por todas e todas, naturalmente, e que possamos dar sempre o nosso melhor e que o nosso melhor possa ser reconhecido sem preconceitos. E aí há uma escala de preconceitos, como sabemos, enorme entre os homens e as mulheres, entre as próprias mulheres, dentro da sua própria diversidade. A abordagem destas matérias da igualdade e da diversidade numa perspectiva interseccional é fundamental. E nem sempre tem sido feita, e eu acho que está cada vez mais a vir ao de cima essa abordagem, cada vez vejo mais académicos e académicas a puxarem por essa abordagem, os movimentos cívicos, o trabalho fantástico que as organizações não governamentais têm feito também nesta área, que é conseguirmos, e cá em Portugal ainda parece que temos muita dificuldade em dizer mulheres brancas, mulheres negras, homens brancos, homens negros, como se isso fosse alguma coisa de terrível, e que, quando na verdade, se nós não soubermos, se nós não pudermos medir, por exemplo, esta questão dos censos, de nos virem dizer que é inconstitucional, não é? Que os censos perguntem questões ligadas
com a raça e que nos faz o quê? Faz-nos nós termos uma invisibilidade enorme da situação. E, portanto, nem conseguimos definir medidas que possam ser eventualmente corretivas, porque nós nem sabemos o tamanho da dimensão do problema, e então, enfim, há sempre aqueles que vêm dizer, não há problema. Porque se não tem uma tradução numérica, não há problema. E, de facto, não é assim, e eu acho que esse é um trabalho que tem que ser muito feito. Nós, na SIG, temos vindo muito a puxar por esse lado, nas próprias questões dos inquéritos, por exemplo, que cada vez mais se fazem. Também a própria questão da identidade de género, muito importante, que também começa a ser colocada, porque de facto não podemos invisibilizar, tornar as pessoas invisíveis, ou pior, achar que esta lógica do que está tudo bem, porque ninguém fala disso, e como se não fosse sequer preciso falar disso. Eu estava, ainda há pouco estava também a ver uma questão sobre proteção de dados, e lá vinha novamente este relembório todo, estas coisas, e de facto isto acho que temos que trabalhar muito nestas matérias. Acho que é muito importante lutarmos para que haja mais mulheres em cargos de direção, por exemplo, fundamental, porque não há dúvida nenhuma que quanto mais mulheres tivermos em cargos de direção, mais as coisas podem ser diferentes, e mais, quando deixar de ser notícia que uma mulher chegou a um cargo de direção, é o momento de que efetivamente então está a haver igualdade no acesso a cargo de direção. Mas também, até lá, o caminho vai ser duro, e já sabemos. Não nos deixarmos abater minimamente com esta fantástica também desconstrução de que as cotas são para meter cá mulheres, mesmo que elas não saibam fazer nada. As mulheres agora entram qualquer uma, basta ser mulher, e roubam lugar aos homens fantásticos cheios de competências. Bom, ouvi muito disto, lutei muito para que pudéssemos ter a nossa lei de cotas, não na Assembleia da República, era assim, na altura ainda não estava aqui a trabalhar nestas matérias, mas na outra, mais recente, sobre o acesso a cargos de direção em empresas, e de facto acho que é preciso ter uma grande lata, com o devido respeito, a pôr em causa a competência das mulheres que chegam aos cargos de direção através de cotas. Como se antes disso houvesse alguma espécie de concurso dificílimo para que os homens chegassem aos cargos de direção nas empresas, quer públicas, quer privadas. Isso não acontecia. Aliás, o que acontece agora é que, para demonstrar as competências, agora se calhar até temos que procurar homens mais competentes para que possam rivalizar com as mulheres que aparecem candidatas aos lugares. Isto é muito interessante, porque antes isso não acontecia. Antes era, pronto, só vai encontrar os homens que são normalmente também o inner circle, porque depois também não é qualquer homem que naturalmente chega a essas áreas, mesmo que seja muito competente, é aqueles que estão ligados, e por isso aqui muito esta questão da união, do trabalho em conjunto, das sinergias, do conhecimento, alguém que conhece o alguém. Porque também recentemente, eu lembro-me, recentemente, já não foi assim tão recentemente, li uma história li também uma estatística também muito engraçada, também acho que era americana, aliás os norte-americanos são ótimos neste género de estatísticas, que era onde é que eram desencantados a maior parte dos CEOs, era a beber um whisky num bar XPTO em Nova Iorque, lá a seguir a trabalhar ao período normal de trabalho, quando as mulheres já iam todas para casa a correr, tentar tomar conta dos filhos e fazer as atividades domésticas, ou a jogar em golfe, onde as mulheres de uma forma geral iriam menos. E de facto isto tem vindo a acontecer muito. Hoje em dia é um pouco diferente, mas ainda assim continuamos a ver, ainda agora, já não sei quando é que foi, mas era uma coisa qualquer que vinha no jornal de negócios, não sei o quê, uma capa só para ir com uns 20 homens, todos de fato cinzento, com a sua gravatola, tal, brancos, todos brancos de neve, naturalmente, ali na fase dos 40, 50, eram os poderosos de Portugal e tal. Depois quando a gente abria lá aparecia uma ou duas mulheres que ainda por cima pertenciam a famílias de homens poderosos. E é este
este ciclo que, de facto, o nosso trabalho, o vosso trabalho, esta capacidade de se juntarem, de acreditarem que são capazes, de acreditarem no vosso talento, também é uma coisa muito importante para as mulheres, que é, eu acho que nós somos muito exigentes com nós próprios, porque também estamos habituadas a que, se não dermos no litro e que, se não trabalharmos muito, 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 não nos reconhecem tão bem. E é verdade. E, de uma forma geral, nós vemos as aulas, as notas nas escolas, hoje em dia as raparigas são maioritariamente as melhores alunas, não porque sejam mais inteligentes, mas porque se esforçam mais logo desde pequenas e por ter esta tendência mais organizada, mas depois falha-nos às vezes o confiar em nós próprias, e eu acho que isso também advém deste ADN carregado que trouxemos, não é, desta lógica da mulher. Aliás, nós estamos aqui, acabámos de passar o 25 de Abril, 47 anos, e significa que há 47 anos as nossas mães estavam numa situação que não podiam votar se não fosse chefe de família, não podiam ser diplomatas, mesmo que fossem licenciadas, não podiam ser magistradas, mesmo que fossem licenciadas em Direito, só podiam ter negócios e comércios se tivessem autorização do marido, o marido podia revogar, rasgar a qualquer altura o seu contrato de trabalho, não podiam viajar sem autorização dos maridos, as professoras primárias e as enfermeiras não podiam casar sem autorização do Ministro da Saúde ou do Ministro da Educação. Quer dizer, isto é de uma brutalidade, de uma discriminação legal, não é? Era legal discriminar, e foi só há 47 anos, olha, exatamente a idade que eu tenho. É muito difícil que nós estejamos completamente livres, que ainda não haja aqui coisas que nos prendem e que às vezes nos fazem pensar, não é, aquela coisa que é o síndrome da impostora, que é, a qualquer momento alguém vai perceber que eu não sou tão inteligente como pareço. É mentira, a qualquer instante vão descobrir que ainda somos mais inteligentes do que aquilo que nós pensamos que somos, porque nós trabalhamos imenso, as mulheres de uma forma geral, por causa exatamente disto, porque estamos habituadas a isso, e temos vindo a fazer um trabalho fantástico e vamos continuar. Claro que muitos homens têm ajudado muito a este trabalho também, e ainda bem, mas, quer dizer, não podemos também pensar que, de uma forma geral, não há ainda muito sexismo na nossa sociedade, porque nós continuamos a ouvir diariamente coisas terríveis, aliás, em prime time na televisão. Eu ainda agora na comissão que dirijo, estou a toda a hora a receber queixas. É o cozinheiro, não sei quanto, não me lembro agora o nome dele, que dá um programa qualquer na TV e que a primeira coisa que diz logo é: mas vocês são, a dizer para os homens, vocês são umas meninas, têm que chorar aí, não sei o quê. Então já viram, esta gaja é que é melhor do que vocês a abrir uma lata. E isto passa, isto está sempre a passar. Agora, vejam o que é que isto faz. Não é? É aquela coisa da água mole em pedra dura. As nossas crianças, logo desde pequenas, continuam a ouvir muito isto, muito embora haja muita educação para a igualdade na maioria das escolas, mas ainda tem que haver mais. Já há muitos materiais didáticos ligados a esta área, mas ainda não é o suficiente. Portanto, eu diria que o momento é de luta, continua a ser. Atenção, temos que estar muito atentas para garantir que não vai haver, que não vamos andar para trás nos nossos direitos agora nesta saída da crise, que agora já sabemos que vão aparecer aí, até já sabemos que vem aí uma bazuca, não é, de dinheiro, e que vai haver imenso investimento em muitas áreas, na agricultura, no ambiente, nos transportes, onde for. E é fundamental que as medidas de política que sejam tomadas tenham as questões de género e de diversidade em perspectiva, porque se não o tiverem, vamos perder uma oportunidade de ouro e podemos efetivamente perder espaço que já tínhamos ganho até agora e com tanto esforço. As medidas têm que ter atenção que as necessidades, muitas vezes, dos homens e das mulheres são diferentes. A questão da maternidade, enquanto não conseguirmos que haja efetivamente um equilíbrio
enfim, diria eu, voluntário entre homens e mulheres no cuidado das crianças e principalmente também agora dos mais idosos na nossa sociedade com uma demografia difícil como aquela que estamos a viver neste momento, continua a ser uma razão, uma causa e uma consequência enorme de desigualdade. Eu ainda ontem estava, acho que foi ontem ou antes de ontem, já não sei, estava num outro webinar e estava uma mulher interessantíssima, talvez ainda não tivesse 50 anos, e ela estava a falar, e ela era CEO de uma empresa agrícola no Alentejo, portanto ela própria começou como engenheira agroquímica, não sei aonde, fez o seu caminho e depois agora tinha uma empresa que estava a florescer imenso, já tinha parceiros internacionais e não sei o quê, e ela a certa altura disse: eu não tenho filhos, foi uma opção minha, e pronto, nós já depois está certo, e depois começámos a falar e ela a certa altura disse: foi uma opção que me custou muito, porque eu tive que preferir o meu trabalho, porque eu achei que era isso que eu devia ser. Portanto, não foi uma opção livre. Não foi uma verdadeira opção livre. E isto é também uma coisa que nós temos muitas vezes que ver. Porque também não podemos deixar-nos massacrar, andarem-nos aqui atrás de nós a contar que tens filhos, não tens filhos, tens que ter filhos, como se ter filhos fosse a razão da nossa existência e por isso que nós viemos ao mundo. Mas não podemos nos sentir pressionadas a não ter filhos para se ingrar na nossa carreira. Porque isso é péssimo, quer dizer, isso não nos pode fazer sentir felizes, a certa altura há sempre um peso, da mesma maneira que também conheço muitas mulheres que muitas vezes me dizem se não tivesse sido os meus filhos, onde é que eu teria chegado, e há algumas que ainda me dizem coisas mais duras ainda, que é, quando me divorciei, mesmo com filhos, é que percebi que eu afinal podia ter ido muito mais longe, e isto creio eu, é tão duro, mas tão verdadeiro de ouvir, que de facto nós temos é que conseguir que nenhuma mulher se sinta dessa maneira. Nós temos que nos sentir livres para irmos onde nós quisermos, fazermos o que nós quisermos, como ainda agora uma campanha também recente que eu vi e gostei muito, que é: toda a gente sabe que o lugar de uma mulher é onde ela quiser. E é verdade, e é assim que tem que ser. E, portanto, muito obrigada por esta oportunidade para poder partilhar aqui convosco, enfim, alguma conversa, e fico com muita vontade de responder perguntas, caso tenham, e de ouvir o que têm para dizer. Muito obrigada. Obrigada, Sandra, por ter focado tantos pontos das dinâmicas que estão em volta da diversidade e inclusão, no fundo, e em certa medida sobre o modo como a contínua presença de um certo poder patriarcal continua a invisibilizar a própria diversidade e inclusão. No fundo é disso que também que estamos a falar. Já temos aqui de facto uma pergunta da Lídia Martins. Eu talvez aproveito para fazer uma pergunta pessoal e englobo a da Lídia Martins, porque como mulher também identifico-me obviamente com este discurso. Já trabalhei na interseção de áreas das ciências sociais à tecnologia, e como mulher lésbica assisti a tantas discussões politicamente corretas. Preocupa-me que, em certa medida, a diversidade e a inclusão, que é por si só, são coisas diferentes, mas muitas das vezes faladas como uma só, e sem fazer qualquer distinção entre igualdade e equidade, não é? E eu receio que se esteja a tornar aqui, ou conduzir-se para um caminho em que é uma bandeira estratégica de diversas empresas para obter apenas e somente alguns prémios de reconhecimento social, ou seja, como se fosse um tópico da moda e não uma questão de direitos humanos. E a minha questão é se, na sua opinião, é importante falar sobre isso, ou seja, que mecanismos nós podemos, de certo modo, implementar para garantir que isso não seja o futuro, e como é que nós podemos criar instrumentos de verificação no contexto de diversidade e inclusão que olhem um pouco além dos números de cumprimento das cotas, nomeadamente para o recrutamento das pessoas com deficiência, por exemplo. Isso é importante, mas isso não é equidade, ou seja, é como adicionar algumas mulheres a um conselho, a uma equipa executiva,
por questões estratégicas que devem constar, obviamente, nos relatórios anuais de transparência pública, que também sabemos que é isso que se faz, mas não lhes atribuir qualquer voz ou participação face aos momentos de decisão. E a questão aqui da Lídia Martins era, obviamente, qual é a sua percepção relativamente à lei de cotas das pessoas com deficiência, do qual também existem mulheres neste âmbito. Sim, esta, por exemplo, e ainda bem que levantam esta questão, e eu de facto no que falei não referi mulheres com deficiência ou pessoas com deficiência, melhor dizendo, foi, portanto, lapso meu, porque de facto, lá está, é também um mundo de invisibilidade, então, atroz, completamente atroz, não é? Nunca, quer dizer, até eu, agora estou a olhar para isso, sim, até eu no meu discurso, é claro que estava a falar não nem sequer estou a seguir por um papel, mas não interessa, mas não me lembrei, e falei de tanto e não me lembrei disso, e isso é um sinal de facto desta enorme invisibilidade. Temos que trabalhar muito aqui, claro que nós temos cotas para cargos de direção, é só para mulheres, ou seja, isto supostamente é mulheres todas, envolvendo tudo, que, lá está, é também outra forma de invisibilidade dentro da diversidade das mulheres. E esta é de facto uma questão também que tem que se dar atenção e tem que se falar dela, porque muitas vezes quando falamos na luta pelas mulheres, a luta dos direitos das mulheres, é importante esta forma global de falar, mas já está também na altura de se calhar irmos, bom, mas dentro disto, para quem é que nós estamos a falar? Não é? Portanto, esta é uma questão aqui, muitíssimo obrigado eu, aliás, muitíssimo interessante, obrigado eu também fico com esta indicação, aliás, esta vou ficar aqui e numa primeira oportunidade falar um pouco mais sobre esta matéria e ver também a questão das cotas relacionadas com a própria interseccionalidade, que de facto é algo que eu acho que ainda não está a ser feito e que obviamente deveria ser. Não sei se respondi dentro do possível. Se havia mais alguma questão que me tivesse feito, eu acho que eram duas. Sim, eu tinha perguntado também que mecanismos é que se poderão, mais práticos, é que se poderão vir a efetivar para que diversidade e inclusão não se torne nessa... pois foi, das empresas, exatamente. Pois, bom, eu diria que esta coisa da responsabilidade social, não é? É uma espécie de uma praga necessária e que pode ser muito utilitária, diria eu. Porque efetivamente acho que seria inocente da nossa parte se achássemos que todas as empresas, quando fazem algumas atividades nesta área ou quando fazem algumas medidas, que não é apenas, ou que em grande medida não é para trazerem melhor nome à sua marca. Eu acho que muitas vezes mas muitas vezes acabam por aliar uma coisa com outra e naturalmente haverá algumas que acreditarão mesmo que a questão da diversidade dentro das suas empresas efetivamente é positivo. E de facto eu creio que há cada vez mais empresas que o fazem no sentido até que há muitos dados relatórios financeiros que inclusive apontam para o sucesso financeiro e produtivo em empresas que apostam mais na diversidade. Isso de facto cada vez é mais, mas ainda assim não é maioritário, porque continua ainda a haver muita ideia de que isto não serve para nada, isto só serve para eu me chatear, a empresa é minha, eu meto cá quem eu quiser, não é? Portanto ainda temos aqui muito essa lógica, mas eu acho que cada vez mais e muitas pessoas nós ouvimos falar, empresários, quer nacionais, já alguns, mas principalmente internacionais, que falam e de facto dão a sua cara por isso. Eu acho que ao nível das políticas públicas há trabalho aqui que ainda pode ser feito. Houve sempre aqui alguma relutância, por exemplo, em associar
as boas práticas de uma empresa ao acesso a fundos públicos, por exemplo, ou associar estas boas práticas de empresas a alguns benefícios fiscais também, não é? Então, houve sempre uma certa relutância em que isto acontecesse. Aliás, o nosso Código dos Contratos Públicos tem há uma norma tipo fantasma, nunca ninguém a vê, nunca ninguém a usa, que é dizer que o Estado, nos contratos que faz com dinheiros públicos, não é? Pode exigir o cumprimento de uma, não é da lei, isso tem sempre que exigir, mas o cumprimento aqui de uma série de medidas, como por exemplo, apostar na diversidade, apostar na igualdade de género, apostar não sei o quê, e o próprio Estado não o faz. Não é? Ou seja, uma coisa é o que está legislado, e aqui obviamente ainda precisa uma norma programática, ou seja, uma norma que diz pode fazer, mas não é obrigado a fazer. O legislador, neste aspecto, tem sempre um bocadinho à frente, mas timidamente, portanto, ele tem lá uma normazinha e tal, quer dizer, se ele passasse a dizer que é obrigatório, pois, então aí passaria a ser diferente, porque nós já aprendemos isso. Eu acho que há sempre muita gente que me diz, o direito, mas o direito não muda as mentalidades. Pois não, mas ajuda muito nos comportamentos, principalmente se tiver uma sanção associada, não é? Por exemplo, agora neste momento está-se a discutir na Comissão Europeia uma nova diretiva sobre igualdade salarial. E esta diretiva, aquilo que vem dizer, é uma coisa que nós já temos uma lei que entrou em vigor há 2 anos e que já aponta nesse sentido, que é as entidades patronais são obrigadas a ter um sistema transparente salarial, ou seja, não basta dizer tu recebes X mais Y e tu XX. É preciso explicar, fatiando cada componente salarial, porque é que determinado salário é X e não é Y, e fazer essa comparação com o outro. E aquilo que vem esta diretiva, que está a ser, enfim, uma negociação dificílima, quase certeza que não haveremos, infelizmente, aprovada tão cedo, mas que a lei portuguesa já diz isso, só que ainda não há queixas, é uma coisa que eu acho que as pessoas muitas vezes porque não sabem, ou porque não estão ainda bem dentro do assunto, ou porque isto ainda parece que é assim uma coisa meio fora, mas a nossa lei já diz isso, diz que se você for dizer, olha, eu acho que estou a ser discriminada salarialmente porque sou mulher, porque este senhor tem um trabalho igual ao meu ou de valor igual ao meu, em termos que eu acho, mas que ele ganha muito mais do que eu. E se a entidade patronal não se conseguir demonstrar o relatório salarial transparente que o fez chegar àquele valor, chama-se aquilo que é o ónus, a inversão do ónus da prova, e já não é quem está a alegar que está discriminado que tem que o provar, é quem está a ser acusado de discriminação. Isto é uma mudança de paradigma brutal, mas infelizmente em 2 anos ainda não tivemos praticamente queixa nenhuma. Ou seja, isto é uma mudança de paradigma muito grande, mas que só vai efetivamente atuar ou acontecer na prática quando tivermos o primeiro caso que vai conseguir chegar a tribunal. E aquilo que me pergunta, eu acho que passa muito por isso. Eu acho que os mecanismos principais são os legais. Claro, muito acompanhados com políticas públicas de sensibilização, capacitação, tudo mais, e isso vale muito. Vale muito capacitar as próprias organizações não governamentais para que possam no terreno fazer aquilo que o Estado, quer dizer, não tem também condições para fazer. Portanto, cada vez que o Estado capacita organizações não governamentais, é torná-las, digamos assim, uma espécie de tentáculos, é capilarizar a sua ação. E isso também é muito importante. E eu acho que são principalmente estas 2 vertentes, é trazer cada vez mais parceiros para a causa e fazer o trabalho conjunto, um trabalho de articulação, é o lean-in, quer dizer, é o Estado com a sociedade civil, pode ter aqui o Estado com as entidades patronais, o Estado com os parceiros sociais, pode ter aqui um papel muito grande, mas depois parece-me a mim que se queremos que aconteçam coisas no nosso tempo de vida, é muito difícil se não for através da lei. Porque ela vai ajudar muitíssimo, porque de uma forma geral as pessoas só há mesmo uma mudança séria quando ou recebem um grande benefício pela aplicação da lei ou recebem uma grande sanção pelo incumprimento da lei.
E isso faz mudar mais rápido. Por exemplo, só agora, uma das leis que mais sucesso na área da igualdade teve até agora, cá em Portugal, foi a da partilha da licença parental entre pai e mãe, que em 2007, exatamente, em 2007, 2008, antes de entrar em vigor a lei que entrou em 2009, que dizia que o pai e a mãe, casados ou não interessa nada, o pai e a mãe que partilhem pelo menos 30 dias dessa licença, ganham mais um mês de licença e recebem a 100%. Se não fizerem isso, recebem só 83% e têm só 5 meses. E aquilo que aconteceu foi que em 2008 a taxa de homens que partilhavam com as mães dos seus filhos licença parental era de 0,08, portanto eram 5 ou 6, e hoje em dia são 40%, quase. E lá está, porque o que houve aqui? Eles não foi um pelinho de momento que eles disseram, ficar em casa a tomar conta dos miúdos é que é giro. Não, havia uma cenoura importante, uma cenoura monetária que os fez, e a questão é, foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, e agora já é uns que dizem aos outros, portanto, agora já de uma forma geral, os pais já não põem sequer em causa, os pais homens não põem em causa não gozar a sua licença. Mesmo assim, ainda temos algumas situações, muito embora a licença seja obrigatória, hoje em dia 3 semanas, portanto 15 dias úteis, mas, aliás já 21, mas já é mais difícil, quer para a entidade patronal dizer tu não vais de licença parental, que era uma questão que se vivia muito também, porque também há discriminação nos homens na questão da parentalidade. Claro que ainda há, sabemos que ainda há, e ainda há muitos casos, mas já não é da mesma maneira. Portanto, este é um dos casos, quer dizer, há imensos outros. Portanto, eu acho francamente que nesta parte aqui de empresarial, por exemplo, eu acho que ajudaria a haver benefícios para quem efetivamente tem políticas de diversidade assumidas na sua gestão. E acho que não era problema nenhum que efetivamente em situação de empate ou com bónus, não é? Que essas empresas pudessem, por exemplo, em concursos públicos, serem privilegiadas às empresas que efetivamente não cumprem, ou pior, empresas que efetivamente até podem ter incumprimentos, não é? Por exemplo. Obrigada. Sim, fica a faltar essa outra parte, esse outro mundo da auditoria, que é o outro mundo. Temos aqui mais algumas questões, eu penso que ainda estamos dentro do tempo. A Elisabetta diz-nos, falando de invisibilidade, e enquanto mulher bissexual, gostava de lhe perguntar quais são as suas sugestões para desenvolver temáticas LGBT numa região como o Algarve, onde sente alguma ausência de representatividade e de ações de sensibilização. Olha, acho muito interessante ter essa pergunta, porque hoje passei a tarde a construir uma estrutura de webinar que vamos lançar no dia 17, o dia do IDAOT, não é? O dia internacional, e que exatamente o tema é fomos pensar como é que se combate o isolamento, como é que se cria até associativismo nas diferentes regiões e em regiões às vezes mais periféricas. E então vamos convidar, depois até se quiserem, é no dia 17, eu creio que vai ser da parte da manhã ou da parte da tarde, mas depois podem ver no nosso site, muito em breve nós vamos fazer esse anúncio, será ou só uma manhã ou só uma tarde, em que vamos convidar várias organizações não governamentais que têm projetos locais, têm projetos regionalizados. Vamos ter uma de Viseu, outra nos Açores, e depois creio que é uma de Lisboa e a terceira agora não me lembro. E exatamente a minha questão foi exatamente pensar isso, foi pensar também aqui nós temos a situação dos grandes centros urbanos, onde é mais fácil de facto haver estas ligações,
e as pessoas que estão, às vezes, em fases mais, em locais mais periféricos, mais complicados. Bom, parece-me que o associativismo é algo extremamente importante. Eu faço sempre esta ligação, como viram, quando me estavam a apresentar, a minha formação de base é a formação de direito laboral, muito ligada à negociação coletiva e ao direito laboral coletivo. Portanto, a história de sindicatos e o associativismo, para mim, diz muito, e acho que é uma maneira, de facto, de trabalharmos em conjunto. Portanto, eu acho que uma maneira de efetivamente dar visibilidade, conseguir ter uma palavra a dizer e conseguir, enfim, dar mais o seu cunho e tentar até mudar mais alguma coisa, é através do associativismo, ou o que já lá existe, ou mesmo pensar na criação de algo. E era muito importante, porque são áreas que eu acho que temos que fortalecer muito, e portanto, enfim, o meu conselho seria esse, era se ganhava, quem sabe, força para criar uma associação, ou tentar pensar nisso, ou procurar alguma que já existe, porque às vezes também é importante, num primeiro momento, a primeira experiência ver como funciona enquanto associada, e depois, quem sabe, um dia mais tarde, com uma aventura pessoal. Obrigada, Sandra. Creio que nós já falámos até sobre isso no Algarve, mesmo no contexto do associativismo ser escasso no Algarve. Eu creio que a Associação X e outras mais, mas continua a ser escasso. Portanto, Elisabetta, fica a deixa. Temos ainda um comentário da Joana Simões aqui, que de facto é um desabafo, que trabalho numa ONG-PD e fomos contactados há uns meses por uma empresa muito preocupada com as cotas e que queria implementar estratégias e alterações, e procuravam no fundo aquilo que seria consultoria, não é? Ou seja, ficaram-se pela reunião e não houve mais procura, não é? É um comentário, serve para refletir que muitas destas ONGs, ONG-PD, movimentos associativos, muitas das vezes, e como nós também, já nos aconteceu, servimos de consultoras a projetos, e isto pode ser um problema. Eu não sei, Stella, se queres comentar isto. Sí, en caso é muito común, tamén nós temos esas situações onde temos empresas a preguntar a parte da Lean que queren que façamos intervenções de consultoría, e cando nos decimos nós con a Lean facemos isto, mas nós na parte profesional facemos consultoría, no momento que é un prezo ninguén quere pagar, mas todo mundo quere solucionar os problemas, então están a pedir das mulleres que vayamos a solucionar os problemas das empresas gratuitamente. Então, é totalmente contra o que estamos a falar na Lean. E nós sempre decimos às empresas, nós estamos a dizer às mulheres que vayan para adelante, que se sentem na mesa, que negociem. Claro. E agora estás a pedir-me que eu faça uns webinars, uns workshops gratuitamente, e com que cara eu falo às mulheres? Claro. Mas não, isso temos que ser role models e querem fazer isto, mas não temos presupuesto, então não é tão importante. Claro. Então, é importante, mas não há presupuesto, mas para outras coisas sim. E essa discussão, uma vez e outra, é que isto é muito importante, mas depois fica para trás sempre. Para a próxima vez que procurarem com esse género de coisas, mande-os para a SIG, porque ao menos nós somos do Estado, não é? Somos serviço público e, portanto, quem vem ter connosco, enfim, nós aí sim poderemos eventualmente fazer algumas coisas grátis, não é? E pronto, se estiverem mesmo interessados, mas eu acho que normalmente eles não querem isso, eles querem uma primeira conversa que é para apanhar informação, não é? E depois constroem com a informação que aproveitaram. E de facto, há sempre um aproveitamento muito grande. Mas pronto, mas é continuar e não desistir.
Sandra, aqui ainda na sequência do comentário das cotas da Lídia Martins, eu não sei se ela está connosco e se quiser pode ligar o micro, mas ela diz que se crê que esta lei de cotas é apenas uma legislação teórica com reduzida aplicação prática. Não, eu acho que tem imensa aplicação prática e não é nada teórica. Eu acho que as cotas são mesmo. Eu se calhar não me expliquei bem. Eu acho, aliás, que se nós não tivéssemos cotas. Bom, quer dizer, se nós não. Olha, imagina o nosso Parlamento sem cotas. Era como era há 30 anos atrás. As empresas sem cotas, nós nos últimos 2 anos, de facto, as coisas estão há muitas mais mulheres do que homens. Claro que alguém disse aqui, ou escreveu, ou já não sei, o que é verdade, que é, muitas vezes também percebemos que é a organização a manipular a própria cota, não é? Que é, então vai para uma posição não executiva, não diz nada e não faz nada e não chateia, ou pior ainda, aliás, não sei se recordam, um caso interessantíssimo e até cómico, que foi nas autárquicas, nas últimas eleições autárquicas, que era, portanto, acho que o marido já não podia candidatar-se outra vez, ou havia ali qualquer coisa, e então ela ia, e depois a lógica era, ela ia, depois se fosse eleita desistia e ele que estava em número 2 passava para número 1, e depois ela efetivamente ganhou as eleições e depois, ganhou as eleições, quer dizer, não, teve votos suficientes para ser eleita vereadora ou para a Assembleia, não sei quem, e depois quando ele disse agora troca, ela disse agora eu não troco nada, fica aqui. E eu achei muita graça porque deu uma entrevista sobre eles os dois. Eu acho que há muita manipulação, nós vimos agora. Não sei se tiveram certeza que ouviram isso, que foi o Rui Rio andou para aí a dizer que mulheres ao poder, não sei o quê, depois quando foi para apresentar os seus candidatos agora para as autárquicas, não havia quase mulheres nenhumas do PSD, não é? Na lista. E ele disse, pois, não há mulheres disponíveis, e a Lina Lopes, que é uma deputada do próprio PSD, em 3 dias arranjou-lhe uma lista com 100 nomes, não é? Pois elas existem, procura que elas estão lá, se calhar não estão lá na mesa do restaurante onde ele vai todos os dias, mas elas existem, estão por aí. E portanto, agora, há muita manipulação, nós já sabemos disso, e também é muitas vezes difícil às mulheres, lá está, também conseguirem ir para estes cargos de direção, nomeadamente políticos, nas questões também da política, também tenho feito muitos debates, em que muitas, que normalmente são sempre de noite, não é? Ainda hoje vou ter uma questão, que me convidaram para um partido político, não interessa, não tem nada a ver com o meu sequer partido político, mas é uma ação política, começa às 9h30 da noite, não é? É sempre assim. Ora, e às vezes o que as mulheres dizem, isto para mim é muito difícil, porque é que eu não vou, porque é que nós não vamos trabalhar sábado de manhã, ou porque é que não vamos numa hora, e portanto, lá está, que é a hora que normalmente os homens estão disponíveis, mas as mulheres nem por isso, porque, lá está, continuamos com esta lógica de que não se partilha assim tanto as tarefas, e também não é só por isso, e porque diabo é que tem que ser de noite e às tantas horas da noite que se fazem as coisas? Porque isto é um man size é assim, não é? Que é, quanto mais tarde até chegasse a casa até era melhor, que assim não aturava os putos, quando lá chegavas eles estavam a dormir, assim não sei o quê, não é? E isto também é muito ser mulher na política e ser mulher nas empresas, é nós termos também esta capacidade, que nós não temos que fazer igual a eles. Aliás, a Maria de Lourdes Pintacilco, enfim, uma grande mentora da SIC, foi quem desenhou e arquitetou a Comissão para a Igualdade, que na altura se chamava de Comissão para a Condição Feminina, isto no início dos anos 70. Ela tem uma frase fantástica que ela diz: não podíamos estar mais a borrifar para que as mulheres não vão fazer aquilo que os homens já fizeram. Tomara eu que não façam é diferente e façam melhor. E é isto que a gente quer. Não tem que ir copiar o que eles fazem e a maneira como eles fazem e a forma, esta coisa das reuniões tardíssimas. Eu vivi coisas na minha vida de trabalho loucas, de, por exemplo, estar em reuniões que começavam às 8 da noite e a seguir começava a bola,
um jogo qualquer, não sei o quê, e era reuniões, pá, com ministros, com tudo, e, tal, parei, pensa que é bola, espera aí, pronto, não sei o quê, 11h30, meia-noite, vamos voltar a trabalhar, não, agora parar que a gente até vai jantar, pronto, não é? E assim, mas uns dias atrás, todos nós podemos fazer um serão, mas agora temos que fazer um serão todos os dias para ser competentes e para trabalhar muito, não. Se não é isso que nos apetece fazer, e portanto esta também é uma liberdade que eu acho que as mulheres, quando chegam a estes lugares de poder, também devem fazer, não é diferente só para fazer diferente, se acharem que está bem, façam lá como acharem que está bem, mas não se sintam forçadas a fazer a política, a man politic, não é? Que ali ia acontecer. E, portanto, a questão das cotas, só voltando agora a desviar, a questão das cotas, eu acho que é fundamental, eu sempre o defendi, acho que se pudéssemos não ter cotas era melhor, porque eu acho também que uma medida imposta é sempre muito pior do que uma medida concertada e uma medida voluntária. Mas posso-vos dizer que assim, e todos os países do mundo que têm muitas mulheres em cargos de direção, têm porque têm cotas. Os noruegueses foram os primeiros, têm lá, não se tem já 40, 50, porque têm cotas. Os alemães já têm cotas, quer dizer, quando não há cotas, têm muitas menos mulheres em cargos de direção. E, quer dizer, e não são países que estão a ir à bancarrota, né? Um pouco mais ou menos. Portanto, eu acho que as cotas são muito importantes no dia em que as pudermos largar, porque elas são uma medida positiva que só devem ser usadas quando se percebe que, olha, não há outra solução. Não é? Aqueles estudos também todos muito engraçados, mas que são tristíssimos, que é, se nada se fizer, a evolução, daqui a 283 anos há igualdade salarial, daqui a... Quer dizer, não é? Não, nós merecemos mais do que isso. Portanto, eu sou defensora das cotas, enquanto elas forem necessárias, e estou sempre disponível para tentar explicar o embuste que é virem-nos dizer que as cotas não têm nada a ver com mérito e é que é só uma maneira de meter lá umas gajas quaisquer que não percebem nada disto, mas que só porque são mulheres. Portanto, isso não admito, acho que é uma conversa absolutamente mentirosa e que devemos combater. Obrigada, Sandra, pelo esclarecimento. Eu sei que já estamos em cima do tempo, mas antes de terminar, passar a palavra à Stella, que sei que tens aí uma questão. Sim, eu queria perguntar uma coisa, porque estávamos a falar da diferença salarial e eu estou a fazer um doutoramento em estudos de gênero entre a Universidade de Lisboa e a Universidade Nova, muito interessante, e estou a focar nas mulheres que trabalham na tecnologia e as mulheres que foram embora. E porque é o que está a acontecer na tecnologia, porque temos esses números tão baixos. E um dos temas que estou a falar também é da diferença salarial, não? Se elas, uma coisa que sai muito é que tem de assinar NDA, como para não podem falar dos salários com os companheiros. Então, eu acho que isso é horrível e isso vai contra a lei, porque a lei habla de transparência. Como podemos ter transparência? Se os empregados têm que assinar um contrato onde diz que não podem falar do salário, para mim é horrível e encontro que é quase ilegal, mas a lei não diz que isso não pode ser. Como podemos falar com as empresas sobre isto? O que podemos fazer? Mas você está a ter essa situação cá em Portugal? Uhum. Mas então, olha, isso deve fazer queixa à Autoridade das Condições de Trabalho, porque cá em Portugal isso não vale nada. Assinar esse papel e a seguir andar a dizer a toda a gente qual é o seu salário, não tem problema, não tem problema, não tem problema aos olhos da lei, ou seja, a lei não protege, não dá valor jurídico a esse papel, está a perceber? Outra coisa é a empresa poder retaliá-lo, não é? Mas aí terá sempre o apoio da Autoridade das Condições de Trabalho, porque em Portugal, inclusive agora com esta questão
com esta nova lei que lhe digo-se, que está em vigor já há 2 anos cá em Portugal, e que você pode pedir informação sobre o salarial, dizer porque é que o meu salário é este e não é outro, e pode dizer, eu acho que o meu colega ganha mais do que eu, então eu quero comparar o meu salário, e você pode ir à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, CITE, e elas têm competências, efetivamente, para irem procurar à sua entidade patronal a razão de ser dessa diferença salarial, fazem um parecer e esse parecer tem efeito vinculativo. E se a entidade patronal não conseguir provar, por exemplo, que não havia essa tal discriminação, não precisam ir a tribunal para a entidade patronal ser obrigada portanto, a vir demonstrar o porquê da diferença salarial e eventualmente ter que fazer um acerto salarial. É uma lei muito interessante, eu não sei de cor o número, talvez Não, mas possa... agradeço muito, porque ainda que eu estou a fazer entrevistas e tenho que ser, estou como researcher, ¿no? Como pesquisadora, mas quando estas coisas acontecem, a parte minha ativista está aí a lutar e gostaria de ter a informação para também poder partilhar com as pessoas, não? Então agradeço muito porque acho que vai totalmente, que não tem sentido nenhum. Mas Não, ao menos muitas das empresas de tecnologia em Portugal estavam a fazer isso. Isso é o que estou a perceber. Olha, posso lhe dizer, consegui ver, é a lei em Portugal, aquela que lhe estava a dizer, é a lei número 60/2018. 60/2018. E se precisar de mais informações, a CITE, 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 é o sítio onde tem mais informação sobre igualdade salarial. E também pode entrar em contacto com a SIG, que nós também poderemos lhe dar mais informação. E a diretiva que está neste momento a ser negociada na Comissão Europeia é exatamente sobre isso, e dá todo o poder aos trabalhadores ou aos seus representantes, sindicatos, para exigirem da entidade patronal saber quanto é que ganha ele e quem ele achar que quer se comparar. Sim, houve esta recomendação da União Europeia recentemente, mas Sim. era uma recomendação e depois houve uns quantos países, Portugal fez, mas depois foi a França, os primeiros que começaram a fazer e dar, não sei se dizem multas, mas e depois foi a Suíça, acho que no julho passado a Suíça também implementou que as empresas com mais de 50 empregados têm obrigação e tem um índice, acho que é uma medida muito boa e acho que... Sim, mas veja, vai ver que até em Portugal nós temos também no site do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério do Trabalho, o GEP, tem um barómetro da desigualdade salarial que tem lá, o que eles fazem é, a partir dos mapas do balanço social, analisam cada empresa e se descobrirem diferenças salariais relevantes, fazem queixa à ACT, portanto está em linha. Veja, informe-se que se precisar, entre em contato comigo, aliás, que eu gosto muito dessa matéria. Muito obrigada. E podemos até conversar sobre isso. Agradeço imenso, muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada, Sandra, por todos estes conselhos e também esta alusão muito específica às cláusulas, em certa medida, com as quais todas lidamos, de confidencialidade e às repercussões que depois vêm associadas a essas cláusulas, apesar de nem o empowerment passa também por saber aquilo que podemos fazer e onde é que estão os nossos direitos, e é muito importante falar sobre isso. Uma última questão do Manuel Mira Rodrigues, que está connosco e que pergunta, para além dos importantíssimos programas de cotas relacionados com o género, há também o mesmo tipo de cotas específicas para homens gays, já que também vítimas do sistema patriarcal, ou específicos para pessoas transexuais? Pois, está, ainda não, mas espero que um dia possamos aí chegar, francamente, era aquilo que também te estava a dizer, já houve aqui este passo relativamente às mulheres, mas nesta questão da diversidade ainda não, mas eu acho que
é inevitável, eu acho francamente que é inevitável, há de ser uma questão, mas como nós já sabemos que não acreditamos muito na questão do tempo, é lutar muito por isso, e aí, mais uma vez, as ONGs, a sociedade civil faz um trabalho muito forte, tem que continuar a fazê-lo e reivindicar. Porque de facto é assim que se tem esta área de luta pela igualdade, pela diversidade, ela vive muito da reivindicação social também, e pronto, e é tentar estar connosco. A comissão, a SIG, tem um conselho consultivo onde estão representadas várias associações. Até 2007, até 2007, 2008, não tenho bem a certeza, só tinha associações de mulheres, mas desde essa altura foi aberto para a cidadania, direitos humanos, diversidade, e portanto já temos assim os grandes eixos, digamos assim, de diversidade representados. É também uma área interessante, aliás também estamos a tentar reforçar. Eu creio que neste momento quem está nesta área LGBTI, eu creio que é a ILGA, e está Execo, não é? Execo, e Plano I, não tenho a certeza, não, Plano I não está ainda, mas que isso é muito importante. Eu volto a dizer aqui, o associativismo, quanto mais forte for o associativismo nestas áreas, maior poder tem de reivindicação. Portanto, é por aí. Obrigada. São áreas difíceis, muito difíceis. Penso que já passamos um pouco da hora, vamos também libertá-la para o pouco tempo que tem com outro evento. Pois é. Agradecemos o tempo que nos dispensou, agradecemos a toda a gente que participou, a vocês que estão desse lado, e esperemos que nos voltemos a encontrar em breve em futuras conversas. Eu é que agradeço imenso, foi um enorme prazer, foi uma fantástica maneira de passar o fim de tarde. Convidem-me mais vezes, eu estarei disponível. Se eventualmente forem outros temas que a nossa comissão também trabalhe, mas que são mais específicos, por exemplo, se houver algum dia algum interesse em falarem sobre violência no namoro, violência doméstica, ou também agora estamos a tentar ganhar mais informação cada vez mais sobre as questões da violência na internet, violência online. Já não poderei ser eu, apesar de ser presidente de toda a área, mas que já não tenho tanta versatilidade naturalmente para falar desses assuntos, mas temos sempre pessoas muito disponíveis para poderem falar convosco. Se por acaso algum dia quiserem falar mesmo específico das questões LGBTI, trans, também temos pessoas peritas na nossa área, na nossa instituição, que eventualmente podem fazer palestras mais direcionadas, isto se quiserem uma coisa mais direcionada para um tema em particular, estejam à vontade, estamos sempre disponíveis. Para a Stella, entre em contacto se precisar, podemos até conversar um bocadinho, esteja à vontade, está bem? É Sandra.Ribeiro, aliás, eu escrevo aqui, é mais fácil, não é? Fica... Bem. Muito bem. Muito obrigada, Tir. Temos muita intenção de seguir abrindo a conversa. Acho que é muito importante conversar de todos estes temas e gostaríamos muito de seguir em colaboração com vocês no SIG. SIG é o serviço público, servimos para isto mesmo, para poder também ajudar-vos a tornar-vos a todos mais forte a área da sociedade civil nestas matérias. Estejam à vontade e até um dia destes. Obrigada. Obrigada e até breve. Com licença a todos. Boa tarde a todos e todas. Obrigada.